Definir a melhor estratégia para uma propriedade imobiliária não é nada fácil. A gente sabe que envolve pesquisa de mercado para uma melhor tomada de decisão. Mas qual é a melhor decisão? Qual é a melhor estratégia? Nós vamos falar disso hoje. Sejam muito bem-vindos ao You Investor. Eu sou a Lúcia Dalla Bernardina e junto com a Ana Luísa Porto... Olá! Nós conduzimos esse projeto que fala de investimento, sucessão, planejamento patrimonial e hoje vamos tratar de um tema de extrema importância para os investidores conservadores. Agora é comigo. Gente, eu preciso ler porque é tanta informação desse currículo maravilhoso que o nosso convidado, ele foi o 24º brasileiro a atingir o cume do Monte Everest. Para mim, essa é uma das partes mais interessantes. Mas como o tópico hoje vai ser de imobiliário, eu vou falar o resto, tá, gente? É fundador da Summit Planejamento Imobiliário, tem uma ampla experiência e credibilidade no mercado imobiliário. Inclusive, eu sei porque eu já indiquei para clientes, já trabalhamos em conjunto. Foi presidente da ADEME Espírito Santo, compunha o Conselho Superior, foi membro fundador e ex-presidente da Secov Espírito Santo, professor convidado pela Fundação Dom Cabral, é economista mestre em Change pelo INSEAD, nossa, é muita coisa, gente, e colunista de imóveis do jornal A Gazeta. Juarez, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso. Só desse currículo, acho que a entrevista já não precisa nem falar mais nada. Obrigada por ter aceito o convite. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Lúcia? Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Bom, para começar o nosso bate-papo, conta pra gente como que é chegar no cume, tô brincando. A gente queria, só que como não pode ser isso? Não, mas você pode falar no meio do caminho. Conta pra gente o que despertou o seu interesse pelo mercado imobiliário, que eu sou apaixonada, eu amo falar disso também, mas da sua trajetória, como que iniciou? A gente sabe que você está há muitos anos aí nesse mercado, você é um grande entendedor de cada pedacinho aqui do nosso estado, então conta pra gente, Juarez. Lúcia, foi uma trajetória assim curiosa no início, porque eu comecei garoto, com 19 para 20 anos, estudava economia na UFES, e um amigo me chamou para participar como corretor de um lançamento imobiliário que ocorreria em Guarapari. Minha família tinha um apartamentozinho lá, eu falei, quem sabe, né, passo o verão e ainda não tiro uma grana, né? Uhum. E o lançamento foi um tremendo fracasso, assim, não vendeu uma unidade. Mas o gerente da imobiliária, à época, me convidou para permanecer e eu meio que provisoriamente, assim, permaneci. Esse movimento que ocorreu comigo, isso é muito curioso, ocorreu com vários empresários hoje do mercado, começaram suas carreiras como corretores de imóveis da Fênix Imóveis. Uhum. Isso lá nos idos de 90, justamente em função de um momento da economia muito ruim. As perspectivas de mercado eram muito ruins. E o dono da imobiliária, ele foi muito sagaz. Ele pegou uma garotada bem formada, economistas, administradores, engenheiros, que não tinham o perfil do corretor de imóveis tradicional à época, e trouxe para o mercado. E assim, as coisas aconteceram. Logo em 92, a gente montou uma imobiliária, a Atual Imóveis, né? Em 2007, nós negociamos a Atual, fizemos uma sociedade com a Lopes, e eu permaneci na Lopes até 2015. Aí, em 2015, deixei a sociedade, já pensando em fazer essa migração do varejo do mercado imobiliário, da imobiliária, para um trabalho mais de planejamento, desenvolvimento, estruturação de negócios, que é o que eu faço hoje, né, por intermédio da Summit. Que bacana. Perfeito. Isso é um ponto muito interessante, Juarez, porque você iniciou a sua carreira como corretor de imóveis, mas hoje você é de um segmento, claro, muito similar ao corretor de imóveis, mas você estrutura tudo isso, né? Você realmente coloca o dedo e fala, eu acho que aqui seria um terreno espetacular para fazer tal projeto, seja ele logístico, seja residencial, aí eu estou dando N exemplos aqui. E nem só isso, né? Da experiência que eu já tive com ele, ele também ajuda na estruturação de alguns embrólios familiares, porque a gente tem, às vezes, alguns imóveis e muitas propriedades que são motivo de litígio, enfim, brigas, e aí ele pensa em outras estratégias para uma parte quer em dinheiro, a outra quer em permuta, enfim, para tentar desenhar isso aí como um planejamento também auxilia nessa parte de planejamento sucessório, querendo ou não, né? Perfeito.
E outro ponto importante também que você trouxe é esse outro olhar para o corretor de imóveis. Então, corretores que sejam economistas, que vão auxiliar os seus clientes. A gente estava até falando aqui antes do episódio iniciar sobre como a Selic está alta e como ela impacta hoje na decisão de você adquirir ou não um bem ou deixar o seu dinheiro na renda fixa. Então, isso é muito bacana. De você estar com um corretor também, que ele, poxa, vai te orientar nessa tomada de decisão e não só se é um imóvel frente-mar, se é um imóvel com bom acabamento. Economicamente é viável ou não. Espetacular. Muito bacana. Sim, com certeza. Eu acho que o papel do profissional imobiliário hoje, né, basicamente, ou sobremaneira, esse, né, de atender o seu cliente no que o cliente deseja e na solução que o cliente precisa, né? E aí é muito mais, conforme você colocou, né, Lúcia, de passar as informações técnicas do imóvel, né? Isso vai muito além. Abrange não somente a utilização que o cliente pretende para aquele imóvel, mas todas as contas as variáveis financeiras, né, e relacionadas ao investimento que o cliente pensa em fazer. E até pegando esse gancho, você está no mercado há mais de 30 anos aí, aproximadamente. A gente tinha falado que ele era mais novo, mas ele tem mais de 30 anos de experiência. E nesse caminho você viu de tudo, viu mudança de governo, mudança de ciclo econômico, de taxa de juros, de inflação, enfim, várias questões que impactam diretamente no seu negócio. Dentro disso, quando a gente olha uma janela mais longa, quais foram as principais mudanças assim estruturais que você enxerga nesse mercado e o que talvez fosse algo que você há alguns anos indicaria para um cliente e hoje você fala, olha, realmente não faz mais sentido devido a essas mudanças, porque eu falo, muitas vezes, num curto espaço de tempo, as coisas mudam bruscamente. Uhum. Pode ser que quando você aumenta a janela, teve mudanças pontuais, mas nem tanto. Então, me fala um pouquinho. Sim, isso é até curioso, porque quando eu comecei, né, com imóvel, quer dizer, foi anterior ao Plano Real. Então, primeiro que os anúncios eram feitos em dólar, né? O imóvel custava $100 mil, $200 mil, e às vezes o cliente chegava com uma mala de dólar dentro da empresa, a gente tinha que fechar a sala, sair contando dólar, aquele cheiro de naftalina, né? O dólar guardado no colchão, no armário, e era como se comprava e se vendia imóveis naquela época. Mas, naturalmente, pensando assim em alguns marcos, né? Ora, a estabilização da moeda foi um marco, então o real, né, a partir de 94, foi um super marco para normalizar e normatizar um mercado ainda muito... que trabalhava de forma muito amadora, né? Depois, os marcos regulatórios também relacionados a financiamento imobiliário com a entrada do patrimônio de afetação veio solucionar um grande gargalo do mercado imobiliário à época, que era o crédito. Uhum. Né? Então, você não tinha crédito para construir e o crédito oriundo de poupança para o tomador final também, além de escasso, era caro e muito mal distribuído e mal desenhado também, uma vez que a garantia era precária. Então, o patrimônio de afetação e as garantias oriundas disso foram um super alavancador do mercado imobiliário na medida que resolveu a questão de crédito. Tá? E se a gente for pensar assim, talvez um pouco mais recentemente, e ainda falando nessa questão de funding para os empreendimentos, foi a profissionalização da figura do investidor dentro dos investimentos imobiliários. Antes, né, para você investir no imóvel, e ainda é válido e é um meio absolutamente natural e bom de se investir, que é você comprar o imóvel diretamente. Uhum. Mas hoje há formas mais sofisticadas de você investir no imóvel. Por exemplo, via SPE, né, participando da sociedade propriamente dita, participando como investidor da sociedade, ou mesmo os fundos imobiliários, né? Então, essa nova forma de se investir em imóvel também foi um marco de mudança, não só para esse investidor, mas também para a produção, na medida que você resolve o problema de funding, né? Fica um dinheiro mais barato e mais acessível
para o empreendedor. E traz mais segurança, desculpa te cortar, traz mais segurança até para quem compra. Exatamente. Porque você compra um imóvel ali na planta, você fica naquela dúvida, será que vai? Será que finaliza? E quando você faz a SPE, por exemplo, que é juntar os investidores numa sociedade para essa construção, você traz mais robustez e mais clareza, eu acho, né? Exatamente, eu ia concluir justamente com isso, né? Que toda essa mudança, você trouxe uma segurança muito maior para todos os envolvidos, né? Tanto para quem compra, como para quem vai empreender e como também para esse investidor, porque as regras precisam estar muito claras e muito bem definidas, porque isso é mensurável, né? Então, para citar aí alguns marcos, né, eu ficaria aí com esses 3. Fantástico. Perfeito, você trouxe muito bem. E a gente que lida com esse investidor na ponta, isso para ele é muito relevante. Ser recurso que é proveniente de investidores para construção desse empreendimento, então você não usa recurso bancário para isso, você sabe que a obra de fato vai finalizar. Você ter auditoria de obra. Os investidores levam isso muito em consideração. Auditoria de venda, auditoria de obra, auditoria financeira. Né? Eles sabem quanto que está custando essa obra, como que está sendo a venda desses empreendimentos. Então, assim, é uma modalidade, vamos dizer, nova. Aqui na Apex é o nosso carro-chefe, esse tipo de investimento. E a gente já viu N investidores chegarem aqui dizendo, eu tenho 30 imóveis. Eu não consigo mais gerir essa quantidade de imóveis que eu tenho. Sim. Eu queria entrar num projeto que eu fosse sócio, mas que eu tivesse uma janela de saída lá na frente e eu não precisasse administrar tudo isso. Querendo ou não, ele entra com dinheiro e sai com dinheiro. Exatamente. Ele não fica com a unidade, né? Exatamente. Então, querendo ou não, você fica menos imobilizado, né? Exatamente. Agora, o que está posto, eu acho que é muito fácil do investidor enxergar, do comprador do imóvel enxergar. Mas eu acho que o seu papel nesse investimento é muito maior do que isso. É mostrar para o cliente, para o investidor de fato, o que não está posto. Né? É olhar para o imóvel, como a gente trouxe no início do nosso bate-papo, e entender o que vai dar muito certo nessa região, qual o potencial, principalmente dessa região. É enxergar, claro que eu sei que tem muitos dados em cima disso, muita pesquisa de mercado, que eu acho que isso é o que mais embasa na hora de você definir, tomar uma decisão. Mas conta um pouquinho para a gente, como que você exemplifica, como que você mostra para o investidor, para o proprietário do terreno, de fato, qual seria a melhor estratégia ali para aquele imóvel? Sim, muito boa colocação, Lúcia. E qual é basicamente, né, o negócio e como ele se difere, talvez um pouquinho do que o mercado já trabalha de forma geral, né? Ora, eu sou eventualmente procurado por um proprietário de área ou por uma família detentora de uma área ou uma empresa. E normalmente esse proprietário, essa família me procura para levar para ela alguma solução. E muitas vezes essa solução nem está clara, sabe? Não só em relação ao que seria melhor, mas em relação ao que realmente eles desejam de fato. Às vezes já chega mais pronto, mas às vezes isso tem que ser construído. Daí a gente faz sempre parte do que rentabiliza melhor aquele imóvel. Então, por exemplo, se é um terreno urbano, tá? Via de regra, a legislação permitindo, os índices e tudo mais, via de regra, uma incorporação, sendo um bairro atrativo e consolidado, é o que vai rentabilizar melhor para a família. Aí a gente faz esses estudos, mostra, a partir de dados, né, o que a pessoa vai ter de área construída, através do estudo urbanístico, quanto que o mercado está praticando de preço por metro quadrado, quanto que normalmente é o percentual de permuta, para ver com quanto ela sairia ali na frente. E o tipo de empreendimento também, né? Sendo residencial, mas é alto padrão, é médio, é baixo? Sim, mas isso normalmente é feito em parceria, já no momento seguinte, em parceria com o empreendedor que vai ser parceiro naquele momento. Para a gente identificar esses números, não necessariamente eu preciso já ter definido a tipologia. É claro que isso torna-se quase que um pouco óbvio, a depender da região que a gente está tratando, né? Mas a definição final de tipologia, ela vem no momento seguinte. Mas veja só, não necessariamente o que rentabiliza mais é o que vai ser a solução para a família. Ou seja, uma incorporação, ela vai levar aí 1 a 2 anos de aprovação,
3 a 4 anos para construir, ou seja, a porta de saída aqui, a gente está falando de 5 a 6 anos. Ótimo, nada vai rentabilizar mais do que isso, mas às vezes ela precisa da solução agora. E aí ela vai precisar vender esse imóvel. E aí a gente vai precisar, via de regra, ter alguém que a substitua nesse processo. Aí eu trago o investidor para adquirir esse imóvel, é como se ela vendesse a posição, sabe? A parcela que cabe a ela, né? Exatamente. Como ela sabe exatamente quanto vale, esse processo ele fica mais simples e menos desgastante, porque deixa de ser achômetro. A gente calcula isso baseado em dados e em informações reais. Então, assim, eu só vou ao mercado trazer o comprador ou o parceiro quando essas premissas estão muito bem definidas com a família. Olha, o seu imóvel vale tanto, seja na permuta, seja na venda, né? Definidas essas premissas, aí a gente vai a mercado. Como, via de regra também, a gente conhece os players, o momento de cada um, a característica de cada um, a gente também não faz uma estratégia assim de atirar para todos os lados. Então, para evitar o leilão, isso dá uma segurança maior, uma tranquilidade maior no processo e um resultado melhor também. Fica muito claro nesse trabalho o meu lado na negociação. Eu tenho um lado na negociação e o meu lado é do proprietário do imóvel, de quem me contratou. Naturalmente, para que eu traga o resultado, vai ter que ter o equilíbrio, né? Mas fica muito claro, e isso é bom para o outro interlocutor, ele saber que essa interlocução está sendo feita com uma única pessoa, que naturalmente não é a que toma a decisão, quem toma a decisão é a família, mas que tem uma interlocução qualificada, não no sentido pejorativo, né, mas no sentido de que alguém representando a família junto àquele proponente parceiro. E com conhecimento sobre, né? E com conhecimento para argumentar de um lado e do outro. Enriquece o debate, né? Exatamente. E traz até mais segurança, não só para o vendedor, porque às vezes você acha que o seu imóvel vale X, né? Sim. Porque é de família, você tem já está há tantos anos, emocional, tem um emocional envolvido. E não, é chegar uma pessoa experiente e falar, não, ele vale 2x. Ou não, ele vale meio X. Né? Então, você também tem essa segurança na hora da negociação. Quem atua de forma sólida no mercado gosta de ter um interlocutor que entende. Então, não raro, um incorporador, por exemplo, chega para mim e fala, Juarez, a gente fez contato com tal família, mas está agarrado lá. Faz contato, tenta arredondar o negócio. A gente é um candidato, mas faz o seu trabalho. Se caminhar para outro, mas arredonda a bola, porque né? a única forma de eventualmente sair negócio é com essa bola redonda. Então, às vezes, o próprio incorporador assim, me indica, né, um cliente, uma família, para justamente definir com clareza esses parâmetros junto à família. E essa fala deixa muito claro que você está ou do lado da família, ou da pessoa física, ou da jurídica, enfim. E às vezes solucionando questões complexas que a gente conhece, seja ela sucessória, seja ela de divórcio, enfim. E aí a gente sabe que entra um emocional, entra várias coisas em jogo que são além do financeiro, além do dinheiro. E aí você precisa usar de estratégias para tentar resolver esses imbrólios. Acredito que a parte emocional, a sua parte psicológica precisa estar bem em dia para conseguir, porque eu já vi discussões bem acaloradas de um concorda, o outro não concorda, um quer dinheiro, o outro quer permuta, e aí você precisa fazer. Quais estratégias que você usa mais? Você usa as estratégias que você tinha lá no CUME de pensar... gente, como que eu resolvo isso? Me fala um pouquinho das estratégias que você usa. Isso é um tema assim, muito interessante e eu realmente sou apaixonado por essa dinâmica mais interna, né? Aquilo assim que está abaixo da superfície, né? Assim, e tudo que envolve negócios de família, não raro tem uma dinâmica toda
por trás emocional, né? Então, conforme você bem colocou, Ana, as decisões não são necessariamente racionais quando a gente envolve família, né? Porque tem sentimentos, muitas vezes tem mágoas, exatamente, tem uma série de questões. E aí é um trabalho de escuta, sabe? E de paciência. E paciência costuma ser um ativo raro em negócios. Normalmente há um certo imediatismo, né? E eu me proponho assim, a ter essa paciência. Porque o meu trabalho ele só funciona se tem confiança. Se não tem confiança, eu não consigo realizar esse trabalho com a família ou com o proprietário. E para eu estabelecer essa confiança, eu tenho que ouvir de verdade, sabe? Assim, sem julgamentos, né? E tentar buscar entender assim o momento, os motivos, as razões de cada um e ir ponderando os lados conflitantes, caso eles existam, e ponderando os lados conflitantes e buscando ou estabelecendo os pontos em comum, né? Então, isso eu entendo assim que é parte do trabalho que exige realmente assim essa escuta verdadeira, essa escuta ativa, como é colocado, né? De você realmente entender os motivos, as razões do outro e ter a paciência para a maturação do negócio. Isso, às vezes, pode ser rápido, mas, às vezes, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos. Cada família vai ter aí a sua dinâmica. É quase um psicólogo, né? Eu acho que envolve um bom pedaço aí de psicologia nesse sentido, né? De ouvir atentamente mesmo. E às vezes as pessoas, elas agem... a gente até teve um episódio sobre psicologia, enfim. Às vezes a pessoa nem sabe algumas coisas que ela sente e ela traduz ali naquele momento sem nem parar para pensar. Às vezes tem um monte de coisa mal resolvida que acaba impactando muito uma negociação que poderia ser muito melhor, talvez, né? Claro, nesse teatro, né, interno aí de cada um, a maioria das expressões, elas são inconscientes, né? Quer dizer, a gente nem está se dando conta de como está agindo, de qual o impacto disso, eventualmente, no outro. Perfeito. Você trouxe muito bem sobre o tempo que pode demorar uma negociação dessa, né? Então, às vezes é rápido, às vezes demora 1, 2, e eu acredito que às vezes ela nem aconteça. Muitas famílias, às vezes, acreditam que o valor do imóvel seja um valor, só que existem várias leis e regras que mudaram ao longo dos anos. A gente pega um terreno frente-mar. Hoje você tem uma limitação de andares para construir por causa do sombreamento na praia e acaba inviabilizando o negócio. Então, assim, a gente sabe que o mercado capixaba é um mercado que está muito aquecido. Donos de imóveis estão ganhando muito dinheiro, né, com a venda, porque a valorização foi muito grande. Mas além dessa legislação que pode mudar, de todas dessas intercorrências que podem acontecer, na sua visão, o que mais tem aumentado essa valorização, o que mais tem valorizado os imóveis no nosso mercado capixaba? A valorização ela é sempre cíclica, né? Eu costumo assim, até exemplificar que a valorização imobiliária não é uma rampa, né? Ela é uma escada, né? Então você tem eventualmente períodos de uma estabilidade de preços e aí você tem naquele ciclo de expansão quase que vertical, os preços valorizando num período de tempo relativamente curto assim. E o Vitória, especificamente, ela guarda algumas características muito especiais, que talvez outras praças não vivam isso como nós vivemos. Mas primeiro a gente precisa entender o seguinte, a matéria-prima da construção civil imobiliária é terra. Diferentemente de uma fábrica de xícara, que você monta a fábrica lá e toda a produção sai daquela fábrica. Não, cada imóvel que é lançado demanda uma terra nova. E terra é finita. Né? Então, você tem a geração de uma escassez. E por que Vitória é especial? Porque nós somos uma ilha, uma cidade pequena. Então, você tem uma escassez dessa matéria-prima nos bairros mais valorizados.
Essa expansão de preço que a gente está vendo desde a pandemia, desde 2020, esse ciclo está particularmente longo. E além de fatores relacionados à economia do Estado, que o nosso Estado tem se destacado nacionalmente em termos de organização, em termos de crescimento, as cidades com boa qualidade de vida, o IDH organizado. Né, organizado, assim, isso tudo impacta no mercado. Mas tem um outro fator que é o quê? A escassez. Ora, nesse período, qual foi o tipo de imóvel que mais se valorizou? O alto luxo. E o alto luxo está em determinadas regiões da cidade que admitem esse tipo de produto, que hoje você conta nos dedos. Então, essa escassez, aliada aos outros fatores que a gente colocou, da macroeconomia e do momento do Estado, mas essa escassez é que, a meu ver, tem prolongado e sustentado essa valorização que a gente tem visto. Sim. Agora, eu vi uma reportagem do Ricardo Frizeira, esse final de semana agora, e o Ricardo, ele é um grande divulgador de boas notícias do nosso estado. Sim. E uma coisa que me fez pensar também, a gente fala muito de escassez, claro, é uma ilha, uma hora os terrenos vão acabar. Só que ele expôs um ponto de vista que ainda tem muita coisa para se desenvolver. A gente pega uma Fernando Ferrari, a gente pega a Reta da Penha, ali muitos imóveis que ainda têm um potencial de valorização. Eu vou até puxar a sardinha aqui para o nosso lado, que a Apex é uma empresa que faz muito isso, ela desenvolve a região dos empreendimentos que ela faz. Então, não é simplesmente você construir um empreendimento. Né? A gente tem N exemplos aqui que a gente poderia citar do que a Apex faz com esse desenvolvimento urbano na cidade de Vitória, também em Vila Velha. Você compartilha dessa visão do Ricardo Frizeira? Compartilho totalmente. Se a gente for olhar de cima, a gente tem inúmeras possibilidades e oportunidades de ocupação qualificada dentro da área de Vitória. Só que, normalmente, tem que ter um pioneiro para fazer isso. E o empresário é avesso ao risco, né? Assim, a um risco excessivo. E o negócio imobiliário, ele admite muito pouco erro, muito pouco risco. Então, todo mundo quer o quê? Sair do risco. E todo mundo quer fazer nas áreas que estão consolidadas. Quando você diz que ele admite muito pouco risco, porque uma vez que deu errado, uma vez construído, né? Você pode até mudar o investimento. Você pode até mudar a estratégia no meio do caminho. Então, se ia ser 3/4, vira 2/4, mas provavelmente você já comprometeu o seu resultado aí nessa mudança. Exatamente. Você só vai amenizar talvez a perda. Então, eu concordo bastante assim com o Ricardo, como empreendedor também, né, que a gente tem aí os investimentos nossos também. A gente aposta em determinadas áreas em Vitória, estamos fazendo investimentos nesse sentido, mas a gente tem que considerar isso, que para você desenvolver uma nova área, você precisa de um pioneirismo, cujo risco é maior e que normalmente as pessoas querem fugir desse risco. Então, aonde você não está correndo risco, se você pegar uma Praia do Canto, uma Enseada do Suá, uma já é uma escassez muito grande. Ali você só... as suas variáveis são menores, então... Já é um mercado consolidado, né? É consolidado. O empreendedor, ele sabe qual vai ser o comportamento do cliente ali, quanto ele vai pagar, ele vai esticando um pouquinho, puxa para lá, puxa para cá, mas as variáveis são menores. Então, e o mercado tem esse comportamento de aversão ao risco e de efeito manada, né? Então, assim, todo mundo vai numa direção, apontou que ali está bom, seja em termos de produto, seja em termos de local, todo mundo corre para ali também. Então, a médio e longo prazo, essas áreas que o Ricardo citou, ou identificou, ou provocou, eu não tenho dúvida que elas vão acontecer.
mas é um processo, não é um processo natural, Sim. sabe? É um processo que tem que ser Provocado. E alguém tem que ter coragem de ir lá, mudar, fazer uma estrutura diferente, fazer o entorno que também faz diferença. Porque o imóvel não é o imóvel em si, é tudo que está em volta, né? O que você tem em relação à segurança, à facilidade, se tem supermercado, se não tem, se tem farmácia. Então, todo o em volta, o empresário tem que se preocupar também, né? Eu acho que um exemplo muito claro, Ana, do que você está trazendo é o que o Alphaville viveu recentemente ali na Serra. Não só ele, como outros condomínios ali da região que na pandemia estouraram e o preço foi lá para cima. Então, você não tinha nada no entorno, você não tinha uma farmácia, não tinha, as pessoas achavam longe, não vou morar ali, a coisa não desenvolvia. De repente, por uma outra, né, no caso ali de uma pandemia, as pessoas olharam para uma qualidade de vida e falaram, eu não quero mais ficar dentro de um apartamento, dentro de casa. E aí mudou toda a história, né? Exatamente. A mudança cultural, ela é lenta, salvo como ocorreu no caso da gente viver uma pandemia, que aí é uma mudança cultural radical, né? Radical, forçada, em cima de um evento também radical, Sim. né? Mas no geral a mudança cultural ela é um pouco mais lenta, né? Sem dúvidas. Que é quebrar um monte de paradigma. E falando do mercado do Espírito Santo, a gente falou um pouquinho de como veio até aqui. A gente tem um mercado muito dinâmico que veio se transformando ao longo do tempo. E olhando daqui para frente, como você enxerga esse mercado e quais são os pilares principais para, seja um comprador de imóvel, seja um empresário, seja um investidor, quais são os pilares principais que ele precisa observar para garantir, é óbvio que a gente não tem uma garantia 100%, mas para que ele reduza os riscos e que ele tenha possibilidades de maiores retornos e maior sucesso. Esse valor de metro quadrado ainda sobe muito? Essa é uma pergunta que eu ouço, acho que quase todo dia. Exatamente. Bom, primeiro assim, eu vejo o mercado imobiliário do Espírito Santo, e aí talvez o grande fato, né, é que esse mercado está se expandindo. O que era restrito a Vitória e Vila Velha, hoje você já tem um mercado muito consolidado na Serra, e as cidades do interior também começam a ter um movimento de mercado imobiliário. Quando eu digo de mercado imobiliário, não é de um lançamento. Para que o mercado imobiliário se consolide, você tem que ter a recorrência, né? Porque às vezes absorve um lançamento e não absorve o seguinte. Aí quem chegou na frente levou. Mas não é isso que faz o mercado imobiliário de uma cidade ou de um bairro. E as cidades do interior, se a gente pegar Linares, se a gente pegar Aracruz, começam já a ter esse movimento de recorrência. Tá? Esse eu acho que é um fato, não chega a ser novo, porque não é de ontem ou de anteontem, mas é um fato hoje claro, que a gente já observa a olho nu se você andar nessas cidades. E é interessante, Juarez, que cada um dentro da sua cultura, né? Sim. É um mercado que talvez absorva muito mais loteamento. Sim. Então, são condomínios horizontais e não está dando conta de lançar que está vendendo tudo. É verdade. Você atravessa a ponte, Vitória e Vila Velha, são mercados completamente diferentes. Serra, Guarapari, você tem coisas muito diferentes. E aí é um desafio para o empresário. Exatamente. Para você também, no caso, eu imagino, né? Também. Foi curioso, a gente, um tempo atrás, né, o empresário de Vitória não sabia empreender em Vila Velha e vice-versa, porque não conseguia fazer essa leitura e responder a ela adequadamente. Hoje está todo mundo aprendendo, né? Um pouco mais, mas sim, o mercado imobiliário tem esse componente cultural de forma muito forte. Ana, voltando para a sua pergunta, né? O que indicará, assim, o que indica, né? Os cuidados, os bons negócios? Aí eu acho que a gente tem que primeiro colocar o imóvel no seu lugar. Que o imóvel é o quê? Um ativo de segurança e de valorização médio, longo prazo. Né? Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante para o investidor não achar que vai comprar hoje e vai ganhar dinheiro amanhã. Acontece isso, mas não se pode entrar no mercado imobiliário buscando isso. Né? Você pode ter esse bônus, mas não pode buscar isso. Então, mercado imobiliário é o quê? Segurança e valorização e rentabilidade de médio e longo prazo. Tá? A partir daí, você definir com qual chapéu você está conversando. Então, para você conversar com o investidor,
os parâmetros são uns para você conversar com quem está comprando um imóvel para uso. Às vezes algum colega fala, puxa, me oferecer esse apartamento, eu pergunto, mas você vai morar? Vou, mas eu estou achando caro. Eu falo, compra, porque o que está caro hoje, amanhã está no preço e depois de amanhã está barato. Se você gostou, se vai te atender sua família, não fica pensando em fazer o negócio no imediatismo de hoje. Então, se é o chapéu do investidor, se é o chapéu do uso próprio, sabe? Se é o chapéu de quem está comprando para alugar, quem está buscando renda. Então, definir esses parâmetros. Mas o que tem em comum entre todos eles, né? Eu penso, a segurança. Né? Então, imóvel, você não precisa correr tantos riscos, sabe? Busque um negócio seguro. Se você está buscando investir, né? Então, ter aí os critérios ou os parâmetros seguros de investimento, seja relacionado à empresa, seja o formato de investimento que você vai fazer. Se você está comprando para uso próprio, da mesma forma, né? Busca uma construtora que você saiba da história dela. Busque ser assessorado por um profissional também qualificado, que vai te ajudar. Que olha a documentação, olhe todas essas questões práticas. Né? Práticas, exatamente, né? Se é renda também, né? Entender um pouquinho o entorno, buscar fugir, a gente falava há pouco do efeito manada, né? Então, assim, acho que a atenção a esses pontos todos eu sou um super defensor, sabe? Talvez porque para tudo eu busco um profissional para me ajudar. Eu fico pensando, puxa, no caso de quem vai fazer um investimento, quem vai comprar um imóvel, busca um bom profissional para te ajudar, sabe? Eu acho que é um bom caminho aí de você mitigar os riscos, né? Sim. Isso é muito similar com o que a gente vive aqui no nosso dia a dia também. A Ana atua muito mais nessa área, que são os investimentos líquidos, né? Que é o investimento de dinheiro. Então, seria até minha próxima pergunta, mas que você já brilhantemente respondeu, que é como iniciar, né? Qual olhar que você tem que ter para um primeiro investimento? Você quer o quê? Usufruir de uma renda, talvez? Então, você vai investir, talvez, para você ter uma renda passiva? Ou não? É algo que você vai usufruir de imediato, médio, longo prazo? Então, assim, são respostas que muitas vezes vai do seu perfil de momento. Sim. Né? Hoje eu compro um imóvel para morar, mas talvez o meu próximo imóvel seja para locação. Então, eu vou vislumbrar outras vertentes na hora de eu comprar aquele imóvel. Ou não, vai ser para um ganho rápido. Se é que existe, você já trouxe que a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas é comprar na planta para quando ele ficar pronto para daqui a 4 anos, talvez já tenha um potencial de valorização. E aí eu dar uma saída lá na frente para esse imóvel. Sim. Então, assim, ficar muito atento a isso também, ao que você busca, quanto comprador, quanto investidor, para que a sua estratégia funcione e dê certo dentro do que você busca como investimento. Clareza, né? Mesmo a gente aqui com investimentos líquidos, a gente vê pessoas que não têm ainda muita clareza do que querem. Você quer Sim. algo para usufruir daqui a 5 anos ou daqui a 20 anos só como renda. Então, às vezes, como profissional, trazer, né, essa realidade para a pessoa parar e pensar, não, realmente eu não tinha pensado nisso. E muitas pessoas não têm essa clareza, né? Que acho que é algo que você vê constantemente, né, Juarez? Sim, com certeza. E acho que o papel nosso, né, que atua desse lado do balcão, né, papel nosso inicial é justamente trazer essa clareza, né, tentar trazer essa clareza para que o cliente ele consiga responder a pergunta básica, né, que é o que ele quer, né? Então, quando o cliente sabe o que ele quer, o caminho já começou. E acho que o papel nosso é justamente dar clareza para que ele responda essa pergunta com segurança, né? E que, a partir daí, tome as decisões adequadas, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que você trouxe muito bem os principais pontos aí para um investidor que quer iniciar, né, adquirindo seus bens, seus imóveis. Para quem já tem uma estratégia muito bem definida, pensar também sempre numa diversificação, né, que eu acho que é a melhor forma de você mitigar aí os riscos que são inerentes do investimento. Né? É impossível você não ter risco, não correr riscos, mas riscos controlados. Então, te agradecer muito a sua participação.
A gente tem uma lembrança da Claides para você. Tem diversificação de biscoitinho aqui dentro também. Juarez, Alguém deu cola para vocês? Porque eu adoro um biscoitinho. Sério? Olha, Que então bom. acertamos. A gente quer te agradecer. Acho que o mercado imobiliário, sim, é uma forma também de investimento, que é a diversificação, é o olhar de longo prazo, ter essa clareza de que não é para agora. O imóvel pode ser que você dê a sorte, é um plus, é um bônus, mas olhar sempre com essa visão de longo prazo para acabar. Esse alinhamento de expectativa ele é muito importante, né? Entre o cliente, entre o consultor, entre o investidor, enfim. Muitíssimo obrigada. Para você que nos segue, fique sempre atentos no @BRM Podcasts, uma plataforma que tem um monte de conteúdo bacana, incluindo esse que está maravilhoso. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Laboratório Tomasi, que está entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, e a Loja Friends, que ambienta fantástico aqui o nosso cenário. Juarez, muito obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. O próximo episódio, eu quero falar sobre o Monte Everest, tá? Eu já quero deixar... Ele tem que voltar. Você tem que voltar. A gente já sai aqui com a próxima data alinhada. Porque nos bastidores a gente estava falando disso e foi maravilhoso. Mas você, enquanto profissional, eu também sou suspeita para falar. E muito obrigada pelo seu tempo aí, pelo seu ensinamento. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.